O que é a mutação? A mutação é uma mudança e uma adaptação de um organismo vivo referente ao ambiente e às condições proporcionadas pelo mesmo. A mutação é definida por diversos outros fatores que estão envolvidos na reação. Estes fatores são chamados de agentes mutagênicos. Eles podem ser fatores físicos, químicos e até mesmo biológicos, que elevam a frequência das mutações ou diminuem a sua frequência. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de mutações. A gente tem primeiro aqui as mutações somáticas, que são mutações que afetam somente as células somáticas e não se incorporam aos gametas. As células somáticas são células diploides que compõem os tecidos no nosso corpo. Dentro das mutações somáticas, a gente tem a reprodução sexuada. E nas reproduções sexuadas, mutações não são transmitidas aos descendentes. E elas morrem com o seu portador, com aquele que desenvolveu a mutação. E isso geralmente está associado com a maioria dos tipos de câncer e doenças autoimunes. Agora, com o próximo tipo de mutação, a gente tem as mutações germinativas. Elas afetam todos os descendentes da célula-mãe que desenvolveu a mutação, porque essas mutações são passadas para as próximas células-filhas através dos gametas. E como já foi anteriormente citado, as mutações somáticas não são de tão grande relevância para a descendência das células porque elas não afetam seus descendentes. Mas as germinativas têm uma grande diferença, elas afetam e modificam como vai ser as próximas células e todos os seus próximos descendentes e gerações. Agora falaremos um pouco sobre mutações gênicas, que são aquelas em que apenas um locus gênico é afetado e, na maioria das vezes, elas são prejudiciais. Tipos de mutação gênica: 1. Substituição. É a troca de um par de nucleotídeos por outro. Pode ser silenciosa, caso o códon alterado codifique o mesmo aminoácido, ou com a perda de sentido, caso o códon alterado codifique outro aminoácido. Um exemplo da substituição com a perda de sentido acontece na anemia falciforme. 2. Deleção. Um ou mais pares de nucleotídeos são removidos. A deleção de um certo número de pares de nucleotídeos que não seja múltiplo de 3 altera a mensagem genética completamente. 3. Inserção. Um ou mais pares de nucleotídeos são adicionados à inserção de um número de pares que não seja múltiplo de 3. Isso altera completamente a mensagem do gene. Mutações cromossômicas. O que é? Conhecida como aberrações cromossômicas. É dividida em numéricas, caracterizadas pela alteração do número de cromossomos, estruturais, modificam a forma ou o tamanho de um ou de alguns cromossomos. Mutação numérica, divididas em euploidias, alterações em que há variações de lotes inteiros de cromossomos, e aneuploidias, mutações em que a alteração do número de cromossomos é inferior a um lote cromossômico. Síndrome de Down. Trissomia do par 21. Mutação estrutural. A síndrome do Cri-du-Chat, em que falta um fragmento do cromossomo 5.